Meus irmãos, começamos a estudar os versos 16 a 21, deixem as suas Bíblias aí marcadas, deste grande apóstolo, mas nós fomos até a primeira parte desse argumento. É um argumento muito rico, porque Pedro estava respondendo às acusações dos falsos mestres sobre o testemunho que ele e Tiago e João e os demais apóstolos tinham dado sobre o ensino da volta de Cristo. Então ele se utiliza da experiência da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lemos no domingo passado, sobre o que ele afirma aqui, que ele, Tiago e João foram testemunhas do poder e da vinda do Senhor Jesus. E na experiência da transfiguração ficou evidente para esses três apóstolos que eles tiveram ali o ensino da pré-existência de Cristo, como ele de fato é. Essa sua glória estava oculta a nós por causa da encarnação, e ali ele estava dando uma amostra de como ele retornaria à terra para aqueles três discípulos. E, meus irmãos, ele uniu também esse argumento no decorrer do seu raciocínio para confrontar aqueles que se indispunham contra a ideia doutrinária da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele também utilizou-se do argumento dos profetas do Antigo Testamento, porque a própria experiência dos apóstolos ali são, na realidade, uma amostra de que os profetas estavam certos. E, além do mais, eles, tanto os apóstolos quanto eles, os profetas, ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus Pai ali, afirmando que aquele era o seu Filho amado. E na versão que nós temos nos evangelhos sinóticos, por exemplo, no evangelho de Mateus, a voz divina diz: a ele ouvis. Ele estava falando sobre a sua entrega vicária por nós na redenção. E era um problema na época para os apóstolos entenderem isto, que o verdadeiro Messias glorioso tivesse que entregar a sua vida. Então, aqui, meus irmãos, quando Pedro confronta o erro com o ensino, o testemunho dos apóstolos e também o testemunho dos profetas, o que Pedro nos ensinou no domingo passado? Quão imprescindível é que nós tenhamos a totalidade das Escrituras, não apenas certas passagens isoladas para lidarmos com um determinado ensino. Pelo contrário, a doutrina da segunda vinda de Cristo estava sendo vilipendiada pelos falsos mestres, e Pedro, na realidade, o que ele faz? Ele imprime fortemente o conceito de totalidade da revelação. A revelação que os apóstolos receberam e a revelação que os profetas haviam recebido. Então, isto nos instrui a voltarmos sempre às Escrituras. Nunca se separe das Escrituras. Nunca se separe das implicações do ensino bíblico sobre a volta de Cristo. Esse é um dos problemas mais sérios, né? Tanto que o apóstolo continua seu raciocínio nos versos seguintes, informando então que nós temos tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, meus irmãos, Pedro vai dizer, uma bela metáfora, né, que a vida do crente que espera a volta de Cristo deve estar, de alguma forma, profundamente ligada às Escrituras, como uma pessoa que está vivendo nas trevas, um mundo tenebroso, onde as consciências e as mentes dos não convertidos não entendem as coisas de Deus, não podem viver para a glória de Deus. E o que vai acontecer? Ele vai dizer que essa luz das Escrituras deve iluminar o crente até que a estrela da alva, até o retorno de Jesus Cristo manifestar e trouxer, meus irmãos, o entendimento de todas as coisas. Agora, os versos 20 e 21 vão completar esse raciocínio, tremendo raciocínio teológico, meus irmãos, porque agora Pedro ligará nos versos 20 a 21 tudo o que ele disse desde o verso 16. Toda a linha de raciocínio agora é completada
nesse momento. Ele se ocupará agora, se preocupará em demonstrar a origem sobrenatural das Escrituras. Explicará a razão de ser sobrenatural das Escrituras. É sumamente importante que a igreja volte a entender a natureza das Escrituras. É sumamente importante. Isto acontece nas Escrituras não apenas para, vamos dizer assim, para exortações, mas para que a base da exortação seja considerada. As Escrituras não são pensamentos formulados por homens. E essa é a grande questão aqui do apóstolo. O grande foco do seu argumento. Se voltarmos às origens, se voltarmos a entender o que as Escrituras são de fato, meus irmãos, será impossível, ser-nos-á impossível limitar a sua autoridade sobre nós. Um verdadeiro crente jamais pode agir como alguém que vai dizer: essa palavra não se aplica a mim, eu não creio nessa parte da Bíblia, eu não creio naquela outra parte, né? Então, eu quero que os irmãos entendam a gravidade disto desde o início do primeiro autor bíblico, vamos dizer assim, o primeiro a fazer a coletânea das revelações do Antigo Testamento, que foi Moisés. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 46 e 47, nós lemos este grandioso argumento de Moisés. Em Deuteronômio 32, 46 e 47. Enquanto o povo de Israel estava adentrando a terra prometida, Moisés diz que nunca esteve falando de algo relativo em que eles devessem basear-se. E agora que ele não entraria na terra, não era uma questão de copiar o relativismo, não era uma questão de impor suas ideias, seus conceitos, mas Moisés diz: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Primeiro vejo como começa o verso 46. Guardai no coração, ordenai aos vossos filhos que obedeçam. Guarde no coração a palavra de Deus e ordene a seus filhos. Nós não temos que levar os nossos filhos à opção ou não. Nós temos que ordená-los a guardar a palavra de Deus. Os irmãos veem como isso contraria a cultura moderna de educação. Você quer ir para a igreja ou não quer ir para a igreja? Você quer ler a Bíblia hoje ou não quer ler a Bíblia? Isso está acontecendo em muitos lugares exatamente por pessoas que professam a fé cristã não entenderem a origem das Escrituras. Então Moisés diz: porque esta palavra é a vossa vida. Não eram palavras humanas, não era uma criação de Moisés, um entendimento de Moisés. Ele diz que essa é a única palavra que pode comunicar vida. É a palavra de Deus. É a única que pode realmente transformar, alterar o destino, a vida e o sentido de alguém, meus irmãos, em relação aos propósitos de Deus. É-nos de extrema importância, né, que nós voltemos a este tipo de argumento nesta manhã. E eu quero que os irmãos acompanhem, vejam a continuação do argumento apologético de Pedro, versos 20 e 21, meus irmãos. Primeiro, Pedro vai começar ligando aqui a razão principal de tudo que ele havia falado. Então, a razão principal, meus irmãos, é a origem da revelação. Ela pressupõe autoridade. Se você quiser entender por que nós temos uma religião bíblica, temos que entender então a sua razão principal. A razão principal, ele começa o texto, vejam como ele afirma: sabendo primeiramente isto. Pedro está utilizando aqui um advérbio de grau para começar o seu argumento. Ele diz: primeiramente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, entender algo, a natureza da própria profecia bíblica. Entenda. O mais importante também pode ser traduzido. O mais importante para que nós entendamos. Alguns intérpretes chegam a dizer aqui que quando Pedro utiliza o verbo aqui, sabendo, o verbo grego aqui, ele está usando o verbo de uma tal maneira que ele já havia falado muitas vezes
sobre este assunto. Ele já havia falado sobre a natureza das Escrituras, e ele volta a esse conceito que o crente verdadeiro já tem que saber. Que as Escrituras, qual é o lugar das Escrituras na sua vida? Qual é a origem das Escrituras? Então, nós temos necessidade de entender aqui, inicialmente, a expressão: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A primeira coisa que uma pessoa que afirma a fé cristã tem que entender exatamente isto. E este exatamente é um dos textos mais discutidos do Novo Testamento, principalmente, meus irmãos, entre alguns intérpretes e intérpretes católicos em relação à fé reformada. Como são pelo menos 4 a 5 linhas, eu não vou aqui utilizar as 4 ou 5 linhas para expressar isto, mas o significado dessa expressão, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, é um dos textos preferidos do catolicismo romano para enfatizar a sua autoridade na interpretação das Escrituras por parte dos oficiais somente. Então eu quero apresentar pelo menos 2 teorias e apresentar a posição reformada no entendimento desta passagem, ou seja, a posição real desta passagem. O que ela ensina? Vamos ver primeiramente, meus irmãos, aqui a posição católica, o que é extremamente evidente, para os católicos, é usar essa passagem para dizer que aqui nós temos a autoridade da Igreja Católica em interpretar as Escrituras e não deixar as Escrituras sendo interpretadas ao léu, por qualquer pessoa, como ela queira, de forma individual. Então, a suprema autoridade das Escrituras estaria aqui formulada neste versículo: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Os católicos entendem aqui particular elucidação como particular interpretação. Para o catolicismo, quem deve interpretar as Escrituras é o Papa, que é a autoridade máxima, os concílios, os decretos papais, os concílios, o clero. E aqui, segundo eles, a própria expressão está aqui mostrando que eles possuem uma tal autoridade e que a reforma protestante estava errada quanto a entender que as Escrituras pudessem ser interpretadas e elas fossem claras para qualquer pessoa. Então aqui, por exemplo, inclusive quem está falando aqui? Pedro. E o catolicismo afirma, está vendo só, o primeiro Papa está aqui ensinando que nenhuma pessoa pode interpretar as Escrituras como os reformados ensinam. Meus irmãos, vamos para outra linha de interpretação desta passagem. É que ela estaria afirmando que os profetas mesmos não tinham uma noção exata do que haviam recebido. Tanto os profetas do Antigo Testamento quanto muitos crentes hoje não conseguem entender totalmente o que eles receberam. Então, esse modo de entender aqui, esta passagem, seria que o que estava em jogo era o próprio entendimento do profeta. O próprio profeta não teria entendido. Pedro parece falar algo sobre isto no capítulo 1 da primeira epístola, irmãos. Vamos ali. Capítulo 1 da primeira epístola, versos 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Verso 12 ainda. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Mas a ideia aqui não cobre todo o ensino do que se pretende dizer aqui, meus irmãos. Esse anelo, esse desejo de procurar entender mais a aplicação,
para os tempos futuros, não corresponde à totalidade do texto aqui, não é a ideia geral também do texto, embora haja alguma premissa aqui. Então, o catolicismo, a posição católica jamais se mantém, porque essa não é a ideia do texto. O texto está sendo interpretado aqui de forma isolada pelo catolicismo. Então, qual é a correta interpretação desta passagem? Vejamos, meus irmãos. Em primeiro lugar, quero destacar exatamente isto. Esta passagem, essa fraseologia do verso 20, não pode ser interpretada de forma isolada. A expressão, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, está num argumento relacionado entre os versos 20 e 21, explicando o assunto anterior que Pedro estava tratando. Nos versículos anteriores, Pedro não estava falando de autenticação ou de interpretação. Pedro estava falando da autoridade das Escrituras. Ele estava dizendo que faz-nos bem, né, prestem atenção, faz bem prestar atenção, devem prestar atenção ao ensino bíblico, até que Cristo volte, vocês estarão num mundo tenebroso, em que as pessoas não conhecem as coisas de Deus, elas não têm uma mente e um coração transformados. E essa palavra de Deus vai iluminá-los até que Cristo volte e o dia seja plenamente claro no dia do julgamento e do juízo e da volta de Cristo. Então, Pedro estava falando do quê? De crentes crescerem. Também nós vimos nos versos 5 a 7. Crentes precisam crescer enquanto estão aqui. Crentes precisam crescer em maturidade, em confirmação do seu chamado. Irmãos. Por exemplo, versos 20 e 21. O verso 21 indica a relação com tudo que fora dito nos versos 19 e 20. Vejam como começa, eu não sei como começa na sua Bíblia, mas, por exemplo, na minha Bíblia começa o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia. Eu não sei como começa nas suas versões, mas o correto é sempre começar, né, com uma relação com o que havia sido dito. Aqui, na minha versão atualizada, é porque. Em outras versões, é pois. Ele está dizendo aqui, ligando o argumento ao que havia dito antecipadamente. Ele indica o que ele havia dito sobre, no verso 19, fazeis bem em atendê-la, a profecia bíblica. Então é um tremendo erro pegar essa passagem e interpretá-la de forma isolada. Uma outra coisa que nós temos que entender aqui é no verso 20, meus irmãos, é a expressão na Almeida corrigida e revisada, que torna sofrível a tradução dessa passagem. Não sei se alguns irmãos têm aí, porque a palavra, o verbo é, funciona aqui como para alguns tradutores, né? Sabendo primeiramente isto, para alguns tradutores sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular elucidação. Não dá para traduzir a expressão grega ginetai aqui por é. A Bíblia na linguagem de hoje é mais sofrível ainda. A Bíblia na linguagem de hoje praticamente referencia o catolicismo. A Bíblia na linguagem de hoje coloca, ninguém pode explicar por si mesmo. Na realidade, o que esse texto significa? Na realidade, a passagem, a palavra
correta é provém, surge. Veja se está assim na sua Bíblia. Origina-se, acontece. Então, essa seria uma correta tradução do texto. O texto majoritário grego é fundamental. Ele chega a dizer acontece. Ele traduz ginetai como acontece. Outros, é uma boa versão aqui eu estou usando, provém. Outros, origina-se. Qual é a ideia aqui? Vamos tentar traduzir dessa forma. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém, surge, se origina de particular, e outra palavra também aqui, grega, utilizada, muitos colocam para interpretação. A ideia correta aqui é desatar, é determinar, é expor, de particular determinação, de particular exposição, ou desatar. Pedro está tratando da origem das Escrituras. Ele não está tratando sobre a interpretação das Escrituras. Pedro está respondendo aqui, meus irmãos, a uma questão determinante na religião bíblica. Por que eu devo basear o meu viver de forma completa a partir tão somente das Escrituras? Nós temos que entender que é toda a questão por trás do que Pedro está dizendo até aqui, irmãos. A origem das Escrituras é divina. Nós temos que nos submeter às Escrituras, se nós realmente pertencemos ao Evangelho da Graça, porque elas não são humanas. As Escrituras não procedem de uma particular, elas não se originam de um particular entendimento, uma cogitação humana, um processo racional humano. Em algum grau de santidade e moralidade humana. Nós temos que entender exatamente a diferença entre o que a Bíblia diz e que todos os demais conhecimentos formulados no mundo dizem. Nós estamos de algo que produzirá sempre aquilo para o que ele foi designado. O ensino bíblico, a doutrina, a revelação. Meus irmãos, Isaías, vejam o que diz o profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Isaías 55, verso 11, afirma: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus vai prosperar. Se nós desobedecermos a palavra, ela vai prosperar. Se nós obedecermos a palavra, ela prosperará. No contexto aqui de Isaías 55:11 se uma pessoa se arrepende, se ela passa a temer o Senhor, e ela se arrepende, ela volta-se para o Senhor vai fazer prosperar as suas promessas de perdão sobre essa pessoa. Então, aqui no contexto, é um contexto positivo de Isaías 55. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia, irmãos. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nunca deixará a sua autoridade, porque ela é divina, não é humana. Mesmo que você pare de ler a Bíblia, o que está afirmado e ensinado nas Escrituras vai produzir o efeito todo o tempo e toda hora. Ela sempre vai manifestar o que Deus determinou, segundo a mente de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus. O que nós podemos conhecer dos propósitos de Deus, que Ele quer que nós conheçamos, Ele revelou a sua mente e o seu coração através das Escrituras. Até onde Ele nos permite conhecer. Martin Lloyd Jones, grande pregador inglês, dizia, que é muito didático para nós, que ele diz que as Escrituras são uma fresta da fechadura de uma porta. As Escrituras são a fresta de uma fechadura de porta. Se você já olhou pela fresta de uma fechadura,
Você pode ver precisamente algo, você não pode ver tudo, mas você pode ver perfeitamente algo. Assim também as Escrituras Deus nos deu. O que você quer saber, o real, o que é o real, o que é o verdadeiro, o absoluto, é olhando pelas Escrituras, meus irmãos. Então, não é um conhecimento humano. E Pedro, então, vai usar uma razão suplementar para completar e expandir o que ele havia dito aqui no verso 21. Vejam, por favor, como o verso 21 explica e expande o que é dito no verso 20. Nem a vontade humana é a causa das Escrituras. Vejam o que ele afirma. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se as Escrituras não são humanas, como é que nós devemos entender, então, os meios humanos? Homens jamais conseguiriam crer ou, por moto próprio, criar o conhecimento que há nas Escrituras. Nem sequer eles conseguiriam produzir por vontade pessoal isto. Então, meus irmãos, o texto é claro em dizer que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. Eu quero me prender exatamente à exposição dessa palavra. Pedro está usando aqui uma palavra do contexto náutico da sua época, e ele usa como uma metáfora muito maravilhosa aqui, muito bela. A figura de linguagem que Pedro utiliza para homens que foram conduzidos, movidos pelo Espírito Santo para revelarem a mente de Deus, a palavra de Deus, esses homens, meus irmãos, foram conduzidos como a palavra feromenoi. Feromenoi no grego é levantar a vela de um barco. Você tem que ir para determinado lugar, como não havia motores na época, levanta a vela, eleva a vela, e o vento vai soprar sobre ela, até que o barco chegue tão somente onde o vento, um esquema náutico aqui, não sou bom disso, mas até onde o vento norte, sul, leste, oeste, sudeste, suleste, o vento é que vai determinar. Por isso, um barco à vela não pode ir para onde ele quer, a não ser segundo o vento determina naquele momento, naquela hora, naquele mapa náutico, as previsões do tempo. É por isso que na época náutica dos tempos bíblicos, embora nós não tenhamos motores, não tinham motores na época, os especialistas daquela época eram especialistas no tempo. Estudavam a direção do vento e tudo mais. Então, isso nos ajuda a entender a metáfora de Pedro aqui, meus irmãos. Homens separados por Deus foram movidos pelo Espírito Santo como uma vela é levantada e o vento sopra na direção precisa que ele quer. Então, Pedro está demonstrando aqui, nada mais, nada menos, que a grande doutrina do Antigo e do Novo Testamento sobre a inspiração das Escrituras. Pedro está aqui despertando-nos para entendermos a autoridade das Escrituras. O que havia por detrás de expressões como do profeta Ezequiel? Ezequiel é um dos profetas que mais afirma, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ele diz em muitos capítulos. O início de vários capítulos. Isaías 66:1, nós lemos o profeta falando, assim diz o Senhor. Então, esta é a grande autoridade na vida de um crente. É que ele saiba que Deus está falando com ele, embora ele tenha se utilizado de homens dentro de determinados contextos, de determinadas culturas. Mas a verdade que é manifestada ali é eterna. Então, os autores bíblicos e a revelação recebida nas Escrituras, todos foram conduzidos em sua fala, em sua escrita, meus irmãos, para manifestarem a palavra do Senhor de tal maneira que tudo correspondesse à revelação divina. O verso 21, vejam, ele está explicando e expondo o verso 20. Não foi uma determinação. Então ele diz, não foi por vontade humana. Vontade humana aqui significa
que não foram atos arbitrários dos homens. Nenhum homem decidiu escrever as Escrituras tal qual nós a temos aqui, por moto próprio ou por desejo autônomo. Nenhum homem criou a ideia da palavra de Deus, né? Então, os versos 20 e 21 ensinam a clássica doutrina da inspiração bíblica. E a clássica, por que é a clássica doutrina? Porque as doutrinas bíblicas, segundo a fé reformada entende, as doutrinas bíblicas, a clássica doutrina relaciona a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Até mesmo na confecção das próprias Escrituras. Eu vou tentar mostrar isso para os irmãos, eu acho melhor explicar isto, embora aqui não seja o melhor dos tempos para a gente poder explicar algo sobre a doutrina da inspiração, mas eu quero passar, ainda que de forma breve, por cima deste assunto. Acho que seria melhor nós entendermos nesta manhã, a partir desse ensino de Pedro, algo sobre a doutrina da inspiração, que os reformados chamavam a doutrina da inspiração orgânica. Mas para isso nós temos que ver o que a doutrina da inspiração não é. Então, a doutrina da inspiração orgânica das Escrituras negam pelo menos duas outras posições. Tá? Primeiro, a doutrina da inspiração das Escrituras, conforme Calvino, Lutero, Zwinglio, os puritanos entendiam, essa doutrina nega, por exemplo, a inspiração mecânica. O que é a inspiração mecânica? Ensina que os homens foram inspirados pelo Espírito de Deus a escrever de forma ditada de modo que foram anuladas as suas mentes e as suas personalidades e a sua própria vontade foram anuladas, e que eles foram quase que tomados por um frenesi espiritual, né? Existe o que os espíritas chamam de psicografia. Aqui é como se fosse uma pneumografia, né? Foram pneumografados os textos bíblicos. Essa ideia, meus irmãos, surgiu muito cedo na igreja cristã. Graças a Deus pelo texto de 2 de Pedro, pelo texto de 2 Timóteo, capítulo 3, sobre a inspiração das Escrituras. Porque no século II, já na Frígia, na Ásia Menor, no ano 178, se não estiver enganado, surge Montano, um cristão professo que afirma que ele estava recebendo revelações do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo de forma frenética, que ele estava sendo tomado totalmente pelo Espírito Santo, e esse movimento alcançou um grande número de pessoas no século II, de que é importante que as pessoas tenham essa experiência, né, esse estado frenético, convulsivo, e que isto estaria inaugurando uma nova era nas revelações de Deus à humanidade. Então, esse ensino é um ensino herético. E até hoje alguns grupos pentecostais tentam equiparar o que afirmam em determinadas profecias como sendo a própria palavra de Deus. Então, meus irmãos, algumas profecias que eu digo criadas por certo frenesi ou certa maneira de dizer que Deus está falando. Então, meus irmãos, o ensino reformado nega isto. Isto não é bíblico, não está nas Escrituras, não é a forma de se entender a partir das Escrituras o que as Escrituras testemunham sobre a doutrina da inspiração. Mas a doutrina da inspiração também, reformada, nega outra teoria, a chamada inspiração dinâmica. E esse que é um grande risco, talvez até maior do que a inspiração mecânica para os nossos dias. A inspiração dinâmica, é muito enfatizada em nossos dias. Os professores universitários tentam atrelar muitos dos nossos filhos na universidade com isto. Muitos escrevem livros sobre isto. A inspiração dinâmica é que os autores bíblicos receberam apenas uma certa iluminação. Eles eram homens. Eu não usei a palavra aqui, que está no colchete, porque não está nos melhores textos do Novo Testamento. Alguns irmãos devem ter notado. Homens santos falaram da parte de Deus.
como está em colchete, deve estar em colchete na sua Bíblia, santos, porque não está nos melhores textos ou manuscritos ou pergaminhos do Novo Testamento grego. Nos melhores textos, não. Então, por isso está entre colchetes. O que a inspiração dinâmica diz? Desde o século XIX, se acredita que esses homens eram elevados moral e espiritualmente. Eram homens que tinham comunhão com Deus, então os seus escritos eram escritos sábios. Eram escritos de profunda dose de moral elevada, né? Mas não escritos ou não percepções espirituais, sobrenaturais, perfeitas, com isenção de erros. Sendo isenta de erros. É esse o conceito hoje de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam até que são cristãs, mas elas dizem, eu não creio tudo no que a Bíblia diz. Se você segue essa linha, a Bíblia, além de não ter autoridade sobre você, está negando o testemunho das Escrituras. E acreditando nesse tipo de inspiração meramente dinâmica. Vamos para o que é de fato o ensino, a doutrina bíblica. E nós temos aqui em Pedro refletida. A doutrina da inspiração orgânica. Os reformados acreditavam que houve uma tal manifestação do poder do Espírito Santo sobre homens separados por Deus, os apóstolos e os profetas, mas sem negar a sua individualidade. Sem negar, por exemplo, os aspectos, de tal maneira que você consegue ler um texto e dizer, esse texto é de Paulo. Ou outro texto você vai dizer, esse texto aqui é do apóstolo João. A personalidade de nenhum deles era cerceada. Então, as doutrinas reformadas entendem que os textos bíblicos não foram, e as revelações bíblicas não foram dadas de forma frenética, mas foram dadas ao homem em harmonia, manifestadas a eles em harmonia com as suas responsabilidades humanas e as suas individualidades. A inspiração orgânica não nega essa relação. Calvino e John Owen, por exemplo, chegaram a dizer algo extraordinário. Calvino sendo interpretado por John Owen, que assim como as demais doutrinas reformadas, demonstram que Deus é soberano, e quando Ele salva alguém, Ele não coage alguém, Ele não força nenhuma pessoa, mas Ele age de tal maneira, com graça, com poder, e vivificando, e dando nova vida àquela pessoa, assim também, meus irmãos, na doutrina da inspiração, a doutrina da inspiração não nega de forma alguma esse elemento particular. Eu quero que os irmãos entendam que algumas vezes o Espírito de Deus, por exemplo, se utilizou da memória de homens. Vejam João capítulo 14, verso 26. Em João capítulo 14, versículo 26. Temos que considerar aqui a teologia de João 14 a 16, né? São os capítulos relacionados à promessa da dádiva do Espírito Santo. Capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A doutrina da inspiração orgânica ensinada pela Reforma, meus irmãos, também diz que às vezes Deus fez com que homens utilizassem, pelo Espírito Santo, utilizassem-se de fontes próprias, até de investigações, como por exemplo Lucas, capítulo 1, verso de 1 a 4, o prólogo do Evangelho de Lucas. Nós temos lá em Lucas, capítulo 1, verso de 1 a 4, uma investigação. O texto abre, o prólogo de Lucas é um prólogo muito elegante, né? Um grego ático, uma retomada do grego clássico. Ele vai dizer como foi que ele confeccionou aquele evangelho. Então, versos 1 a 4 dirão, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram
deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Mas vejam que isso vai mais a fundo, né? Nós poderíamos avançar, mas eu quero dar mais um exemplo apenas. Outras vezes o Espírito de Deus utilizou-se até mesmo das experiências, até negativas. Experiências com o próprio pecado, queda e perdão. Como o Salmo 32, o Salmo 51, que mostram ali terríveis quedas de um mesmo salmista, Davi. Então, meus irmãos, aqui a doutrina da inspiração orgânica como tal nós vemos, e Pedro está dizendo aqui, no seu texto, que sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos, ferômenoi, a vela foi levantada e o Espírito de Deus soprou, dirigindo perfeitamente esses homens, sem negar exatamente quem eles eram. Eu quero, meus irmãos, avançar para as lições finais aqui. Vamos a elas. A primeira lição, irmãos. Segundo o raciocínio desse apóstolo, final do capítulo 1, a nossa dependência das Escrituras sempre será mais despertada à medida que compreendermos a sua natureza espiritual perfeita, proveniente do Espírito Santo. A nossa submissão às Escrituras, a sua autoridade sobre nós, sempre será melhor percebida, melhor despertada. Como eu disse aqui, quando Pedro utiliza o termo sabendo, aqui é possível que, por causa do tempo verbal aqui, é possível que ele já tivesse falado outras vezes, mas agora eles estão se confrontando com o falso ensino na segunda carta. Então, meus irmãos, Pedro faz uma declaração que aqueles crentes já sabiam, mas muitas vezes os santos vão ser fortalecidos exatamente, o que vai gerar firmeza, constância, é lembrar a natureza da própria palavra de Deus. Nós não podemos viver de uma forma contrária a ensinos claros sobre a santidade, o temor de Deus, a dependência da graça, a direção do Senhor. Meus irmãos, uma das mais sólidas maneiras de ser avivados é retomarmos a obediência por meio daquilo que nós estamos ouvindo através da pregação, da leitura bíblica diária. Uma das mais sólidas maneiras de firmar-se é você não tentar comparar o que recebe das Escrituras com aquilo que você recebe da escola, com aquilo que você recebe da cultura secular. Jamais tratar no mesmo nível. Os crentes que mais prosperam na sua fé são aqueles que, meus irmãos, mais crescem na graça. Eles entendem a relação estabelecida por este apóstolo entre a origem das Escrituras e a sua autoridade. Os crentes que mais prosperam, como o salmista, né, que o dirigente leu hoje aqui junto com a congregação, do Salmo 1. Ele não se atém a nada ao que os ímpios, os pecadores, os escarnecedores tentam fazer nos vários contextos em que ele deliberadamente precisa estar. Ele não atenta para isto, porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas nunca nos fará bem, irmãos, nunca nos fará bem recebermos doutrinas, ensinos e a palavra de Deus, e lermos, e ouvirmos pregações, e negarmos a autoridade do Espírito Santo sobre isto. Eu digo para os irmãos que nem sequer nos fará bem dizermos eu sei. Nunca nem nos fará bem dizermos eu sei, se nós não formos obedecer.
Vamos para o que o apóstolo Paulo também declarou para nos instruir aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu afirmei que viria antes do final a esta passagem. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo apela para o conceito da natureza das Escrituras, para nos mostrar que os oficiais da igreja e os demais cristãos, os demais crentes, só podem ser aperfeiçoados e habilitados para servir a Deus na adoração, nos seus ofícios, em santidade, em verdadeira piedade. Só podemos entender e estar habilitados para estas coisas se a palavra de Deus exercitar a sua autoridade em nós. Então, 3 elementos aqui extraordinários, fruto da autoridade única das Escrituras. Nenhum outro tipo de conhecimento poderá marcar a nossa vida como somente as Escrituras, a revelação no Antigo e no Novo Testamento podem fazer. Vejam aqui, primeiro, Paulo diz que apenas as Escrituras podem repreender-nos de uma forma perfeita. Repreender aqui, refutar o erro, mostrar o nosso pecado, mostrar onde Deus se desagrada de nós, da nossa vida, do nosso dia a dia, nossa maneira de conceber a vida. 2 Timóteo 3,16 aqui, meus irmãos, Paulo também vai falar aqui que as Escrituras são únicas em corrigir-nos, convencer-nos de certos desvios. A palavra grega aqui é extraordinária. É alinhar de novo no caminho que Deus tem que lhe colocar. Você não pode chegar a esse alinhamento sozinho. Ninguém pode chegar a esse alinhamento sozinho sem a correção que as Escrituras podem nos dar de certos desvios. Vamos para o terceiro e último. Educar-nos na justiça. A educação para uma vida reta, santa, temente a Deus. A vida reta, por exemplo, meus irmãos, do ensino do Sermão do Monte. Sempre devemos voltar ao Sermão do Monte para corrigir-nos sobre como nós servimos a Deus no seu reino, sobre como nós estamos lidando com certas questões relacionadas ao mero externalismo religioso. Então, meus irmãos, é o único ensino que pode educar alguém na justa vida com Deus são as Escrituras. Tanto que Paulo vai utilizar um termo grego fenomenal aqui, paideia, formação. Formação grega visava treinar alguém. Treine, uma pessoa que é treinada na vida cristã é uma pessoa que é educada na justiça. Tudo porque ela é inspirada. Não vou entrar nos pormenores dessa palavra, soprada para dentro. Deus é o causador das Escrituras. Vamos, meus irmãos, então para a segunda lição. Em um dado contexto de controvérsias com um ensino errado ou duvidoso, a primeira coisa a fazer é depender totalmente das Escrituras. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Algo que é duvidoso, algo que é novidade, algo que é demonstrado, parece que todos estão acreditando, aceitando, fazendo. Não siga este caminho. Este é um dos ensinos mais centrais de Pedro aqui, especificamente porque ele está lidando com o caráter da apostasia dos falsos mestres na segunda epístola. Ele vai falar isso de forma muito mais evidente até no capítulo 2. Então, nós temos de considerar a gravidade disto. Quantas vezes nós não somos mais abençoados como nós deveríamos ser,
por doutrinas sagradas e bíblicas, porque nós somos tentados a colocá-las em dúvida. Porque muitas vezes você não vê um cristão, mesmo verdadeiro, sendo tão abençoado por causa de desobediência. E a desobediência sempre tem uma influência da incredulidade, da falta de cuidado em entender, meus irmãos, que o caminho do Senhor é, como diz o salmista, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Meus irmãos, Pedro está ensinando aqui, no caso da segunda vinda, né, que é o contexto da epístola, ele diz, ou vamos olhar para as Escrituras, o que elas nos dizem sobre o futuro, sobre a necessidade da igreja estar preparada, e nós temos um outro tipo de conceito deliberado para viver, com base não somente na palavra de Deus, ou nós vamos viver como as outras pessoas, que estão sendo influenciadas pelos falsos mestres. Né? Vamos acreditar na cultura humana, vamos acreditar no que fulano disse, na previsão de ciclano, de beltrano, da economia, do religioso tal. Mas quando eu percebo o que as Escrituras são, e como elas definem a existência, como elas demonstram a mente de Deus e que nunca falham, eu me volto para elas e me deixo guiar por elas. Só para os irmãos terem uma noção, que se nós invertêssemos os versos 20 e 21, olhássemos no lado negativo, isto seria a mente e o coração dos falsos profetas, né? Dos falsos mestres. Um falso ensino sempre depende da mente, tão somente do falso mestre. De um falso raciocínio, das imaginações, da sua própria vontade. Vocês verão sempre um falso mestre dizer, ou interpretar um texto de forma errada, ou dizer que ele recebeu aquilo de Deus. No campo religioso, nunca se deixe envolver por discussões religiosas. É muito perigoso, nós vivemos hoje num contexto de internet, Facebook, WhatsApp, mas nós temos que defender a verdade, temos. Mas nós não temos que tentar identificar a verdade como um elemento de discussão tão somente. Nós temos que visar edificação, promover o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, sem entender erradamente a maneira de combater o erro. Não é tentar criar as Escrituras um meio de discussão tão somente. Vamos para a terceira lição, irmãos, para nós fecharmos. Cada pessoa que professe a fé cristã deve considerar com grande seriedade sob qual princípio, qual ensino, qual influência tem submetido a sua mente, seu coração e sua prática. Isso é muito sério, irmãos. Cada pessoa que professe a fé cristã, professe que é um genuíno crente, tem que considerar sob qual princípio a sua vida está sendo determinada. O que será? Pergunte a si mesmo nesta manhã. Olhe para a sua prática de vida, olhe para a sua maneira de conduzir a sua vida durante a semana que se passou e pergunte a si mesmo o que está guiando a minha vida, o que está orientando a minha vida. O que está determinando a minha vida? Será que é a cultura que está determinando as nossas vidas? Será que é a ciência que está determinando nossas vidas? Tem gente que toma remédio e nem lê mais a bula, né? Acredita tanto na ciência que o médico falou, compra e toma. Nem lê mais a bula, de tanta fidelidade aos dogmas científicos. E ainda pergunto, você está se deixando guiar por experiências? Ainda vou perguntar mais, você está se deixando se guiar pelo seu coração? Veja o que diz Jeremias capítulo 17, verso 9, irmãos. Por favor. Jeremias capítulo 17, verso 9.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto aqui, em hebraico, é uma das mesmas expressões que mais adiante o profeta utiliza. É uma doença que não tem cura, humanamente falando. É uma enfermidade incurável. Então, meus irmãos, desesperadamente corrupto, não dá para nós nos confiarmos no pragmatismo do nosso coração. Nós não podemos pegar as experiências para que elas julguem as Escrituras. As Escrituras é que têm que julgar as nossas experiências. Uma coisa, mesmo que esteja dando certo, meus irmãos, mesmo que essa coisa esteja dando certo, se elas destoarem das Escrituras, abandone essas coisas do seu viver, mesmo que elas estejam dando certo. A grande questão para todos nós esta manhã é quem tem a última palavra em nossas vidas? Quem as determina? Nós não podemos dizer creio apenas, sem nos submetermos. Há apenas uma destas duas autoridades que vão definir nossas vidas. Uma apenas. Ou é a autoridade, uma autoridade será ou a vontade divina, expressa na palavra, ou será, meus irmãos, a palavra de Deus. Ou as Escrituras, ou a palavra de Deus. Ou a palavra do homem, aliás. Ou a palavra de Deus, ou a palavra do homem. Deixa eu terminar aqui, meus irmãos, um conselho de Jonathan Edwards. Vamos terminar com um puritano maravilhoso, Jonathan Edwards. Temos que nos submeter às Escrituras. Jonathan Edwards disse que as Escrituras são o meio de embelezamento de pecadores. As Escrituras foram dadas para a igreja para que ela seja, embora composta de pecadores, os pecadores fossem embelezados, mas você tem que se dedicar às Escrituras. Tem que se dedicar às Escrituras. As mulheres não se embelezam, isso não conta muito para elas? Pois bem, Jonathan Edwards dizia que a sua devoção às Escrituras, a nossa devoção às Escrituras e a nossa beleza como crentes, ou se mantêm ou caem juntos. A perda de devocionais com a palavra, a falta de cuidado com as pregações, a falta de cuidado com o que recebemos das Escrituras e a sua autoridade sobre nós, nós também perdemos a beleza como cristãos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos voltar à palavra, vamos orar ao Senhor. Veja como está a sua vida hoje. Veja como foi a sua leitura. Irmãos, despertem nesta manhã. Vejam como foram as suas leituras esta semana da palavra de Deus. Peçam ao Espírito Santo de Deus que tirem tudo que está enganando a sua mente e seu coração, para que você não dependa da palavra, mas dependa dos seus próprios conceitos, das suas próprias ideias. Eu tenho que lhe dizer nesta manhã, você está errado. Se você não está seguindo as Escrituras mais como um crente hoje, você está errado, você está enganando a si mesmo. Nosso precioso fundamento é o que Deus vai dizer para nós. O que Deus está dizendo a nós e o que Deus dirá a nós amanhã. Nosso fundamento tem que ser a palavra de Deus. E temos que ser fiéis em tudo que o Senhor tem nos dado. Vamos, oremos ao Senhor.